Falamos há pouco aqui, o Olavo citou, o Silvio também, a questão dos Correios. É din-din que os caras querem, Barros? Pois é, Pitólio, o Conselho de Administração dos Correios se reúne hoje e irá avaliar um pedido de empréstimos a bancos estatais e privados com garantia do Tesouro Nacional para salvar as contas da estatal em 2025 e também 2026. De acordo com a informação publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o que se discute é um crédito de 10 bilhões de reais para esse ano e 10 bilhões de reais para o ano que vem. O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e instituições financeiras privadas podem participar do pool de empréstimos. A negociação envolveria taxa de mercado e um aval direto do Tesouro Nacional. No primeiro semestre, os Correios tiveram um prejuízo de 4 bilhões e 300 milhões, mais do que triplicando o desempenho negativo registrado no mesmo período do ano passado, que ficou em 1 bilhão e 300 milhões. A empresa postal enfrenta queda de receitas, mas as suas despesas também continuam subindo e os críticos das últimas gestões afirmam que elas têm sido lentas em fazer os ajustes necessários para adequar a questão financeira dos Correios. O empréstimo, mesmo a taxa de juros altas, é visto como essencial pela área econômica do governo como forma de evitar o cenário mais problemático de todos, a transformação dos Correios em empresa dependente do Tesouro. Isso significa incluir a estatal no orçamento geral da União, com o prejuízo afetando diretamente o resultado primário. As despesas anuais da companhia, de quase 20 bilhões, entrariam, nesse caso, no arcabouço fiscal e diminuiriam ainda mais o espaço para gastos discricionários. Recentemente foi anunciado um plano para vender imóveis e abrir um programa de demissões voluntárias, bem como o lançamento de um marketplace com a Infracommerce. Mas essas medidas são frequentemente vistas como insuficientes para virar o jogo e colocar os Correios no azul novamente. Em setembro, o presidente Lula mudou o comando da estatal. O advogado Fabiano Faria, articulador do grupo Prerrogativas, foi substituído pelo economista Emanuel Rondon, servidor de carreira do Banco do Brasil. O empréstimo, se efetivamente sair, deve ser usado para capital e para custear medidas de ajustes nos Correios. As ações englobam um plano de demissões voluntárias, mudanças no plano de saúde e repactuação de passivos atrasados. A reunião do Conselho nesta quarta será liderado pela secretária executiva do Ministério das Comunicações, Sônia Faustino, que preside o colegiado. Os Correios estão formalmente vinculados à pasta. Olha, antes de passar para o Olavo e para o Silvio, eu me lembro da campanha dentro dos Correios pela eleição do Lula. Eu me lembro da campanha dentro da estrutura dos Correios, né, todo mundo fazendo L, volta Lula, Lula lá. Eu me lembro perfeitamente, tá? Lembrando que o presidente Bolsonaro saneou, o presidente Bolsonaro entregou dando lucro e, certamente, numa eventual privatização que deveria ter ocorrido e não deu tempo, é importante também frisar, não deu tempo de acontecer a privatização durante o governo Bolsonaro. Muitos desses que fizeram L dentro dos Correios lutaram contra. Eu trouxe aqui outro dia uma pessoa da estrutura do Ministério da Economia de Paulo Guedes, homem forte dentro do Ministério, me disse: Pittori, a questão da isenção até 5 mil do imposto de renda estava pronta dentro do Ministério da Economia, com uma compensação que viria, não haveria perda de receita, enfim. Só que dentro do Ministério da Economia, nesse aparelhamento gerado pelo PT ao longo de 16 anos de governo, de PT, a gente não conseguiu implementar a questão da isenção para quem ganha até 5 mil reais. Mesma coisa dos Correios. Entendo eu que a dificuldade gerada para a privatização da empresa fez com que a gente chegasse até aqui e agora quem fez o L está vendo a possibilidade, primeiro, de ficar sem aposentadoria ou com uma aposentadoria menor, com descontos acontecendo, né, de uma maneira como nunca aconteceu antes, porque estão tentando recuperar a caixa. Então, a turminha que fez o L dentro dos Correios, infelizmente, né, os bons pagam pelos maus, quem não fez, paga agora. Só que quem fez, toma, neném, toma. Agora, Olavo, Silvio, eu queria entender como algo que dá 500 milhões de lucro num ano, em 2 anos e 10 meses, definha ao ponto de precisar de 20 bi
de empréstimo. Isso é caso de polícia. Isso não é nem caso de TCU, não é nem não, isso é caso de polícia. Porque se algo provou ser superavitário, com 500 milhões no caixa, como é que em 2 anos e 10 meses precisa de 20 bi? Lembrando também, Olavo e Silvio, que temos um cronograma, um calendário eleitoral. E 20 bi na mão do PT, hein, Olavo? Chama vampirismo. Como é que faz isso? Vampirismo. Então pega uma empresa saudável, pega uma empresa que vai bem e suga dessa empresa recursos para manutenção política, utiliza recursos da empresa para aqueles que são mantidos, aqueles que são próximos ao poder. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Em abril agora de 2025, a empresa, os Correios, a empresa gastou 38 milhões em propaganda. 38 milhões, já estava numa crise terrível, agora vamos gastar 38 milhões em propaganda. E é interessante, nós vamos falar um pouco mais sobre a propaganda, é interessante que torra 38 milhões em propaganda e agora vem falar de plano de demissão, de austeridade administrativa, agora, mas só agora. A presidência estava sendo exercida dos Correios por um próximo do governo Lula, por alguém que fornece favores e recebe favores. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco mais da propaganda lá de abril. 6 milhões o Correio enviou, patrocinou propaganda dentro do festival Lollapalooza. Mas para quê? A justificativa do Correio foi assim: olha, queremos associar a imagem do Correios, da empresa, ao jovem, à modernidade. Amigo ouvinte, você já tentou enviar um telegrama pelo site dos Correios? É da idade da pedra. Da idade da pedra. Até um tempo atrás não fazia, não sei se faz agora, pagamento por Pix. Você não consegue enviar um telegrama pelo site dos Correios com pagamento por Pix. Eu não sei se agora, mas a última vez que fiz não conseguia. E o site é pré-histórico. Agora, em relação à propaganda, dá para ficar pior? Dá. 4 milhões o Correio enviou para a última turnê de Gilberto Gil. E qual a justificativa? É a última turnê do Gilberto Gil. E aí, cara? E aí? Querem 20 bi para a última turnê dos Correios. Exato, bem colocado, bem colocado. Essa é a gestão, esse é o vampirismo que se retira para beneficiar os próximos do governo Lula, acaba com a empresa, mata, deixa a empresa na UTI e agora bota 20 bilhões. Como bem colocou o Marcon, entra e desaparece. Silvio, e eu não posso me esquecer do calendário eleitoral, né? 20 bi na mão do PT, hein, Silvio? Sem dúvida nenhuma. Agora, Pitoli, você falava Correios, caso de polícia. Correios é caso de polícia, estatal é um caso de polícia há 20 anos, né? Desde 2005, quando o Brasil teve uma CPI dos Correios, aliás, uma CPMI, como essa, mista, tinha na figura do relator, né? Osmar Serraglio, ele era deputado do PMDB. Bom, aquela CPI, ela começa investigando os Correios porque uma capa da revista Veja de maio daquele ano mostrava um senhor, Maurício Marinho, embolsando um maço, pegando um maço, colocando assim, ó, debaixo do paletó. Tinha 3 mil reais naquele maço. 3 mil reais de propina. Começa ali uma CPMI. Aí a CPMI avança, descobre-se que os Correios tinham sido entregues ao PTB, na época comandado pelo Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson entende, nas palavras dele na época, que iriam explodir o quarteirão e deixá-lo sozinho ali no meio, que a corrupção era institucionalizada, estava completamente, a estrutura da República estava completamente tomada pelo cupim da corrupção e que o PTB sofreria sozinho. Ele denuncia o Mensalão e essa CPI descobre, avança com o Mensalão. Ali também
começa a investigação sobre o Postales, o fundo de pensão dos Correios, começa a investigação sobre o transporte aéreo de encomendas, de cartas, que chamava-se Skymaster, a empresa naquela época, e descobre-se que o Silvio Pereira, que era o secretário-geral do PT, tinha ligação com essas empresas. Então, os Correios sempre estiveram no epicentro de corrupção. Agora, não é diferente. É uma estatal paquidérmica, uma estatal ineficaz, porque ela demora para entregar, atende mal, os serviços estão muito abaixo da qualidade de outros serviços privados de entrega. Se você tem uma loja, se você tem uma grande estrutura, você pode optar por um transporte mais célere, mais eficaz, com garantias, do que os Correios. Os Correios, infelizmente, atende a classe a população, ali, a base da pirâmide, que não tem esses recursos. Mas já deveria ter sido privatizada, já deveria ter mudado de mãos. O governo Jair Bolsonaro quis isso. Mas aí parou justamente no discurso da esquerda. Por que será que a esquerda não quer? Essa é a pergunta. A esquerda não quer. Aí, quando surge 20 bi, quando você lembra do pessoal lá dentro fazendo L, a gente começa a ter algumas pistas.